Muito boa tarde. Espero encontrá-los bem. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Afinal de contas, falar de redação é realmente, ó, meu queridinho, que eu mais gosto. Esta aula vai ficar gravada, então você pode voltar nela quantas vezes você precisar. E o objetivo de hoje é que eu ensine vocês a ensinar, né, pretensão. Tenho certeza de que vocês já têm uma ótima visão da redação da Unimontes, mas eu quero que a gente organize esse texto que vale 20. Né? Então, esse é o plano. Qual é a estrutura de texto que a Unimontes vai julgar como vale 20 pontos, nós arrasamos. Então, vamos embora para essa estrutura, vamos conhecer essa estrutura, vamos falar dessa estrutura, porque a intenção é que realmente vocês não tenham dúvidas sobre como escrever esse texto. Então, para começar, nós vamos falar aqui, ó, do planejamento dessa redação da Unimontes. Como é um texto dissertativo argumentativo, isso não vai mudar, né? Isso já está no edital, a Unimontes vai pedir de você a escrita de um texto dissertativo, a gente vai sim pensar numa estrutura dividida entre introdução, desenvolvimento, conclusão. Entendeu? Isso não muda. Textos dissertativos, eles precisam cumprir essa estrutura, né? Tem que ter uma introdução, tem que ter o desenvolvimento e tem que ter a conclusão. Outro detalhe importante desse texto, dessa redação da Unimontes, isso também já está em edital, então não vamos discutir sobre isso, é o número de linhas. Nós temos na Unimontes uma redação obrigatoriamente com 20 linhas, né? Então a gente vai pensar nessa redação necessariamente com 20 linhas. O que muda de um texto convencional, por exemplo, quando a gente está falando de Enem? Lá no Enem é proposta de intervenção, ó. Lá no Enem é proposta de intervenção. Na Unimontes, a gente vai tirar isso daqui, ó, de proposta de intervenção, certo? Ano passado, a regra foi que essa conclusão fosse em síntese, né? A regra veio como conclusão em síntese, e é a única diferença específica de um texto para o outro, né? Da redação do Enem para a redação da Unimontes. Ainda assim, uma das redações que tirou nota máxima na Unimontes usou proposta de intervenção. Tinha lá uma proposta de intervenção, eu vou explicar isso para vocês no decorrer dessa aula, o que aconteceu, como é que funciona e o que vocês podem ou não podem fazer, tá bom? Como instrução aí. Então, primeira coisa é lembrar do tema que a Unimontes trouxe ano passado, né? Ano passado, inclusive, um termo, quem fez Unimontes ano passado deve ter comemorado quando viu o tema do Enem, porque foi muito parecido, né? Vocês também viram isso, não viram? Quem fez Unimontes ano passado, me conta aí no chat. Eu fiz Unimontes, e se vocês realmente perceberam como o tema da Unimontes foi parecido com o tema do Enem. Foi ótimo. Legal. Me contem aí se vocês fizeram Unimontes ano passado, se também viram os temas, ó, parecidíssimos. Contem aí. Igualzinho o Enem, né, Daiane? Foi muito bom. Acho que ver o tema do Enem esse ano, para quem fez o Unimontes, estava tranquilaço, já tinha meio ali o planejamento feito, né? Bom, a Unimontes, ano passado, ela trouxe, então, esta proposta de intervenção, e ela, diferente de outros anos, eu quero destacar isso aqui para vocês, gente. A Unimontes voltou com o vestibular tradicional em 2023. Então, ano passado foi a primeira prova de retorno da Unimontes para o vestibular tradicional. Isso significa que o que ela trouxe ano passado ainda não é padrão, porque não teve nem tempo, né? Não teve tempo. Teve só um vestibular em que ela seguiu essa estrutura. Pode ser que a gente chegue na prova este ano e se depare com uma nova solicitação da Unimontes. Né? Antes de voltar, antes de 2023, até 2015, quando foi o último vestibular, as propostas de redação do Unimontes não eram assim, sabe? Não eram desse jeito. Não tinha esse tanto de texto motivador, não tinha esse tanto de comentário, não era desse jeito. Eram propostas com temas bem mais subjetivos. Ano passado, quando voltou, veio assim, com um tema enorme, vamos falar dele, né? Com um tema enorme. Pode ser que a gente chegue agora na prova de 2024, lá no dia 15 de dezembro, e se depare com um tipo de redação, um tipo de solicitação diferente. Então, a gente não vai fechar os olhos aqui para outras possibilidades de texto, porque a gente precisa estar seguro para o que deve e é, ok? Em 2023, o que a Unimontes solicitou de proposta veio com texto 1, texto 2, texto 3, né? Bem intenção ali de Enem. E aí trouxe, então, todo mundo lembra disso, um textinho sobre Djamila Thaís Ribeiro dos Santos, uma das intelectuais negras e feministas do Brasil. Aí trouxe a página dela, né, do Instagram, um print da página dela do Instagram.
trouxe um diálogo, né, que também fez parte aqui do Instagram da Djalmila. Como é que você vai falar? Acorda mais cedo. A minha mãe acordava às 4 da manhã. Isso não quer dizer nada, minha mãe era super esforçada. Então tem aqui um diálogo, né, que mostra esse cenário da Djalmila. E depois veio este texto. Cadê? Eu não passei para vocês, não, né? Peraí. Esse aqui. E depois veio esse texto motivador aqui, o texto 2, que era um texto que falava sobre branquitude, né? Branquitude e privilégio. Conhecendo os privilégios do branco, tá vendo? Aqui uma série de informações que davam, que explicam, né, de que maneira o negro, o branco é privilegiado em detrimento do negro. Então, estava bem claro ali o tema da redação, estava bem clara a intenção desses textos motivadores de conduzirem vocês para uma argumentação relacionada a alguma coisa perto de racismo, né? Deixa eu diminuir esse aqui que ficou grande, vocês não, né? Alguma coisa perto de racismo, né? Estava claro, os textos motivadores estavam claros em relação a isso. E aí, o que assustou um pouco as pessoas, e este ano a gente não vai se sucumbir a essa condição, né? Não mesmo. O que assustou um pouco as pessoas foi que, quando a gente leu a proposta de redação, a gente descobriu que, na verdade, não era uma proposta, era um parágrafo, era um tema, um texto. Né? O tema da redação era gigantesco, e isso virou um problema na hora da prova, porque as pessoas ficaram desesperadas, primeiro para entender o que estava escrito. É muita informação, a Unimontes tipo, deu uma surtada aí para elaborar o tema de redação desse jeito aqui, ó, ficou enorme. E alguns pontos foram mais relevantes aqui no nosso olhar. Primeiro, estava claro que era para ser em 20 linhas, beleza, todo mundo já sabia. Estava claro que era texto dissertativo argumentativo, né? Uma redação dissertativa argumentativa. Beleza, tudo bem, nenhum problema até aqui. Aí, quando a gente seguiu a leitura, tinha assim, ó, olha só, olha só. Sua redação deve apresentar um ponto de vista, tranquilo, por meio de argumentos, tranquilo, isso é uma tese na introdução. Aqui começou a confusão, porque quando se disse aqui, ó, uma tese, as pessoas que estão acostumadas com o Enem e pensam em D1 e D2, achando aqui, ó, tese, e aqui, lendo isso aqui como uma tese, e o D2 como outra tese, começaram ali a confusão do texto, porque ficou parecendo que era para desenvolver no texto inteiro um argumento só, tipo, o racismo é culpa, sei lá, da escola. E tinha que falar isso o tempo todo, porque leu uma tese achando um argumento. Não é a mesma coisa. Tese é uma parte do texto, presta atenção nisso. Tese é uma parte do seu texto, em que você apresenta os seus argumentos. Não significa que o que você pretende defender é uma coisa só. Você pode defender uma tese com 3 vieses, com 5 vieses, certo? Então, isso aqui deu uma confusão. Não precisa, gente, confia em mim, vocês não precisam chegar na hora da prova e ficarem com medo dessas instruções. Não precisa, confia. Se o texto é dissertativo argumentativo, e porque está em edital, você pode fazer o que a gente vai combinar aqui. Carla, mas é porque quando eu li lá na hora eu fiquei com medo. Não vai ter. Não vai ter porque a Unimontes, ela adora a confusão. Adora. Sempre gostou, viu? Não se sintam privilegiados, tipo, só agora na minha vez que eu vou fazer prova que tá assim. Não. Não. Eles sempre gostaram da confusão. Muda o nome dos treinos. Muda não, né? Coloca um nome menos popular e dá confusão. Então, não se preocupem. A gente vai estudar texto dissertativo e você vai fazer exatamente o que você aprender aqui. Então, olha só, vamos lá. Então, isso aí deu uma assustada, essa coisa da tese. Outra coisa que deu confusão. Olha isso, olha a Unimontes, olha isso, ó. Um desenvolvimento argumentativo que comprove a tese e uma conclusão em síntese com estilo adequado na língua formal. Quando colocou aqui um desenvolvimento argumentativo, de novo, as pessoas tiveram certeza que era só um parágrafo, porque se era um desenvolvimento, mas na verdade é erro de terminologia, palavra. As pessoas ficaram focadas na palavra. A palavra desenvolvimento é a mesma coisa que parágrafo. Não é, gente. Não é. Lembra aí, por exemplo, das histórias infantis que vocês liam na vida. A história tem início, meio e fim. Pronto. Quando fala início, meio e fim, o meio, por exemplo, é um livro inteiro, é a metade do livro todo ali, ó, o enredo inteiro. Então, início, meio e fim não significa 3 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão não significa 3 parágrafos. Desenvolvimento não é um parágrafo.
Né? Desenvolvimento é dizer, você tem um ponto de vista para ser defendido que pode ser um ponto de vista de oposição, você pode ter uma ideia positiva, uma ideia negativa, e você vai desenvolver esse ponto de vista em 2 parágrafos. Então, não confundam, viu? Desenvolvimento com parágrafos. Carla, tem certeza disso? Segura do que você está falando? Completamente segura. Sabe por quê? Porque o povo tirou 20. Né? O povo tirou 20. Os meus alunos tiraram 20, tiraram 19, tiraram 20. Tem espelho dessa redação pra gente ver? Cara, não tem. A Unimontes não divulga o espelho. Mas tem as notas, com estruturas de texto que eles seguiram por aqui. Então fiquem tranquilos, nós não temos confusão, nós não precisamos sofrer com isso, pode confiar, vamos embora seguir aqui direitinho. Aí, quando você achou que a confusão estava instaurada na sua cabeça e que agora você tinha que tomar uma decisão cruel sobre, meu Deus, um parágrafo só, ou eu posso escrever 2 parágrafos de desenvolvimento? Eis que chega o tema. O tema era a branquitude como lugar de normatividade a partir das normativas raciais eurocêntricas que negam e limitam nas escolas brasileiras, nos livros, o conhecimento aos aspectos da história e da cultura africanas, desvalorizam a ancestralidade histórica, literária, filosófica, científica da África, bem como desvalorizam as estéticas e as religiosidades negras e perpetuam o privilégio branco. Qual o seu ponto de vista? O que você achou desse tema? É para falar sobre o quê? Pânico começou aí, gente. Sério, eu nunca vi. Olha que eu tenho 20 anos de professora, de trabalho com vestibular, todo ano. Vestibular do Brasil inteiro. Unimontes, desde que a Unimontes brotou, né, desde 2003 que a Unimontes tem paz, né, o vestibular seriado. Eu trabalho com Unimontes todo ano, eu nunca vi na minha vida um tema desse jeito. Nunca vi. Eu acho que nem a própria Unimontes conseguiu definir qual é o tema. Exato, assim. É para falar sobre o quê? Não tem. Não tem. Então não se desespere, porque ler uma coisa dessa na hora da prova vai requerer de você muito mais do que habilidade escrita. Vai requerer controle emocional. Porque a gente olha para esse negócio aí e dá uma zoada. A gente pensa, meu Deus, agora lascou para mim. Eu não sei nem o que é para escrever. Fala comigo, se ler um negócio desse, dá ou não dá uma bagunçada? Me contem, vamos conversar. Usem aqui esse chat para a gente conversar. Fica ou não fica assustador ler esse tema? É muito assustador. A gente olha para isso e o coração dispara e você pensa, bom, eu não faço ideia do que eu tenho que escrever, e aí, como Dai colocou aqui, né, ó, o tema é muito amplo, medo de tangenciamento, de focar em um aspecto e não falar de todos, a gente não consegue decidir ali qual é o aspecto relevante, né, não dá para decidir o que de fato importa, porque 1.225 palavras, né, a gente fica sem saber até o que é para dizer. E se você teve isso, é nóis, estamos juntos. E se é a primeira vez que você está vendo isso, é isso. É desse jeito. E pode ser assim de novo. Pode não ser, mas pode ser. É muito amplo, você tem que selecionar muito o que falar e dá um desespero. Pior ainda, porque isso em 20 linhas. Até que se fosse o texto lá do Enem, se a gente pensasse isso em 30 linhas, né, a gente teria um pouco mais de espaço. Mas é 20 linhas, o texto tem 20 linhas, pronto, e o tema é esse aí. Então, presta atenção em mim, vamos combinar aqui, vamos fazer os nossos combinadinhos. O que você vai fazer primeiro quando você se deparar com a redação? Você vai pensar, qual é o tema? Eu preciso que você me diga qual é o tema. E você vai fazer isso procurando palavras-chave. Palavras-chave serão necessariamente os substantivos. Necessariamente os substantivos. Necessariamente os substantivos. Então, vamos lá, que eu vou marcar aqui com vocês os substantivos. Ó, branquitude, lugar de normatividade, normativas raciais eurocêntricas. Normativas é o substantivo, né? E raciais eurocêntricas. Escolas brasileiras, livros, conhecimento, história, cultura africanas, ancestralidade histórica, África, estéticas, religiosidades negras e privilégio branco. Pronto. Agora eu vou dar uma selecionada. Eu preciso aqui fazer um resumo mesmo. Tem que fazer um resumo. Seu objetivo aqui tem que ser qual é a informação central. Você marca e identifica mesmo substantivos, né? Porque eles vão ser o seu ponto de partida. E aí, por meio deles, a gente vai tentar organizar o pensamento. Aqui dá para perceber algumas ideias importantes. Não, branquitude, ó aqui comigo. A cor não ficou boa, né? Deixa eu colocar uma cor mais visível aqui para você.
Ó, branquitude, e aqui eu tenho privilégio branco, tá vendo? Então, beleza, isso aqui, ó, privilégio branco. Eu já tenho isso aqui, ó, como elemento. Já sei que eu vou falar disso de alguma maneira, porque apareceu essa coisa do privilégio branco, da branquitude, 2 vezes. Estou selecionando meu tema. Também estou falando de normativas raciais eurocêntricas. Então, privilégio branco, eurocêntrico, é branco. Ó, eurocêntrico. Tá vendo? Ó, eurocêntrico. Estou organizando aqui. Organizando esse tanto de palavra aqui em bloquinhos para eu conseguir entender melhor sobre o que eu vou escrever. Né? Eu já entendi o tema, mas agora eu preciso organizar o que eu vou escrever. Racial, né? Então, aqui, racial, eu tenho aqui negar ou limitar escolas, livros, aspectos da história e cultura africana. Então, eu tenho aqui, ó, a história, e aqui não é só história, né? É história, é cultura, ó, é estética, que está mais para baixo. Estou organizando. Estética, religiosidade. Aqui tudo africana. Então, eu vou ver isso aqui, ó, como racismo. Pronto. Ah lá, essa é a organização do texto, né? Nas escolas. Isso tudo aqui, ó, nas escolas e nos livros. Pronto. O que eu fiz aqui? Eu desenhei a redação. Eu organizei de modo que agora eu consigo enxergar o que é para falar. Tá vendo? Então, antes do desespero, organize o pensamento. Então, agora eu já sei que é para dizer que existe um privilégio branco, né, um privilégio baseado no eurocentrismo, né, um privilégio eurocêntrico, que diminui, que gera um preconceito racial contra tudo que é de origem africana, e isso se perpetua nas escolas. Vocês entendem que fazendo desse jeito, eu consigo com muito mais clareza organizar o pensamento? Vocês entendem isso? Me falem aí, vão primeiro entender, me falem primeiro se vocês entendem o que eu estou fazendo aqui. Como que eu consegui chegar nesse planejamento não, né? Nessa organização de temas, se vocês entenderam o que eu fiz aqui, se ficou claro para vocês. Põe aí no chat para mim. Conversa, hein? Conversa. Aula particular, bora. Conta aí se está dando certo. Se vocês entenderam o que eu fiz aqui. Esperando, porque dá um atrasozinho, viu, gente? Por isso que eu tô assim parada, mas é só para esperar vocês falarem. E aí? Ficou fácil, não ficou? Eu quero todo mundo contando aqui para eu ter certeza de que vocês estão me acompanhando. O meu plano é um só. Entendam, aprendam. Entendido? Agrupar os termos para canalizar. Muito bom. É isso mesmo, Samuel. Canalizar, organizar. Tem coisa que está ali no mesmo espectro, né? No mesmo ramo ali, no mesmo bloco. Então a gente canaliza, é uma ótima expressão. Organiza, ó, porque agora ficou fácil. Agora eu sei que é para falar do privilégio branco, eurocêntrico, que diminui, né? Que tem preconceito contra a cultura, com tudo que é da África, e isso se perpetua nas escolas. É isso. Deu para entender, né? Ótimo. Vamos fazer de novo. Agora a gente vai fazer com o tema da tarde. Ó, isso aqui lá veio de novo assim. Foi. Eu sei que é assustador, que a gente quer morrer de susto. Mas veio. Tá ruim, né, de ver aí? Peraí. Mas veio assim, ó. Esse aqui foi o tema da tarde. Tá dando para vocês verem direitinho? Tá, né? Agora tá. Esse aqui é o tema da tarde. Então veio igual, mesma coisa. Quem tava. Nossa, de manhã foi o tema. À tarde veio de novo. Olha só como que veio à tarde esse tema. Vamos fazer juntos agora. Vocês aproveitem a oportunidade, peguem um papel aí, vamos fazer juntos essa organização do pensamento. Eu vou fazer aqui do meu jeito, né? E aí vocês vão vendo junto comigo e vão me dando notícias aqui do que precisar. Então, olha só. A partir da leitura dos textos, peraí, deixa eu checar aqui no meu para eu escrever. A partir da leitura dos textos, aqui não mudou, veio igualzinho, vou ignorar. Vamos lá para as palavras, para os substantivos, né? Que são as palavras que me interessam inicialmente. Qual deverá ser a função da escola como instituição que pode ganhar dimensões profundamente significantes de formação da cidadania para gerações futuras, quadro de instabilidades sociais, violências, mundo ao longo desses 2 últimos séculos? Aqui é só tempo, né? Então tá bom, marquei as coisas aí.
Então, eu estou pensando em função da escola. Nesse caso, vou organizar aqui, ó, escola. Como instituição que pode ganhar dimensões profundamente significativas. Então, escola, vou pensar aqui, ó, importância, né? Porque dimensões significativas, estou pensando que a escola é importante. Formação da cidadania. Então, a escola, formação, ó, formação da cidadania. Cidadania. Para gerações futuras. Beleza, escola, formação da cidadania. Eu estou pensando aqui em aluno, né? Geração futura para o aluno. Diante do quadro de. Então, aqui, versus. Quadro de instabilidade social. Então, aqui eu vou falar, ó, de problemas. Estabilidade social são problemas diversos. E esses problemas são de diversas naturezas. Então, são problemas sociais, são problemas de violências, né, problemas sociais, violências e pronto. Então, aqui são só exemplos. Pronto, organizei. Para mim, o tema é a importância da escola na formação da cidadania no combate aos problemas sociais, às condições da sociedade. É isso aí. Eu também achei, Samuel, eu também achei essa coisa essa coisa de instabilidade social, de violências, fica meio poético, né? Fica um trem que a gente não sabe muito bem o que é. De qualquer forma, aqui a gente organiza, né? Vocês conseguem me acompanhar. Aqui a intenção é a formação da escola, né? A importância da escola no combate a realidades instáveis com que a gente convive. Só isso. Então, a gente tem um cenário ruim e a escola forma cidadãos capazes de reverter esse problema. Pronto, é isso. Papel da escola. Então, se eu puder traduzir isso assim, uma expressão pequenininha, vai ser: o primeiro, privilégio branco, seria para mim o tema da manhã. E aqui à tarde seria o papel da escola. Pronto, assim, óbvio. Quando você enxerga isso, você se torna capaz de escrever uma redação. Pronto, é isso. Quero saber se vocês entenderam, se estão acompanhando o raciocínio. Não se percam, viu? Me deem notícia aí se estão entendendo de verdade. Quando você consegue isso, você se torna, então, capaz de fato, pensar num desenvolvimento de texto, pensar num planejamento de texto. Vamos fazer um combinado aqui, gente? Planejamento de texto vai ser obrigatório nesse mês. Nós vamos treinar isso aí sempre. E eu vou entregar para vocês, vou disponibilizar em PDF agora no grupo, inclusive já vou mandar, porque senão eu esqueço, né? Vou mandar agora para vocês no grupo o planejamento de texto que a gente vai usar. Esse é o planejamento que a gente vai usar. Então, não deixe de jeito nenhum de seguir esse planejamento. A gente vai usar isso aí, você vai usar em todas as redações. Nesse planejamento, nós vamos, tá tudo, gente, tudo definido aqui, ó. Olha para mim, tudo definido que você vai fazer. Olha aqui, tudo definido. Você vai gastar 4 linhas na introdução. Você vai gastar 6 linhas no desenvolvimento 1 e 6 linhas no desenvolvimento 2 e 4 linhas na conclusão. No seu desenvolvimento 1, você vai colocar repertório. Carla, o que é repertório? O que é contexto? Está escrito contexto aí. Contexto é repertório. Carla, mas é porque na Unimontes o repertório não é obrigatório, né? Não é. Não é obrigatório, mas a gente vai usar. Carla, é obrigatório usar? Aqui na aula é. Por quê? Porque o repertório, mesmo que ele não seja elemento avaliado lá na Unimontes, não é critério de avaliação, ele te ajuda a sustentar o argumento, entendeu? Então você vai para um repertório. Sabe aquele repertório lá do Enem que você usa? Um filme, um livro, um filósofo, Constituição Federal não, porque é brega, a gente não vai usar, a gente não precisa disso. Né? Eu vou ensinar vocês a usar outras coisas, então vai usar um repertório. Aí você vai trazer o tema. Aqui, ó, aqui entra o ponto que nós acabamos de discutir. Você tem que ter visto o tema. Esse tema aqui, ó, você viu, é o tema que você, vou falar que você deduziu, o tema que você, o tema, palavras-chave. Ó, as palavras-chave, você tem que ter reconhecido naqueles passos anteriores qual é o tema da redação. E é aqui que você vai usar o tema da redação. Esse tema, ele tem que estar escrito bem aí onde esse planejamento está te mostrando, tá vendo? Na introdução. Lá na introdução você põe o repertório e aí você põe o tema. É isso, não se percam. Aí você vai pôr o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Tá vendo que isso aqui é a tese? Olha aqui, ó, a tese, que é uma só, ela vai se dividir em 2 partes. Você vai pensar numa parte dessa tese, no desenvolvimento 1, que é tipo o argumento 1,
e outra parte dessa tese no desenvolvimento 2. Nenhum problema. Ai, Carla, quando eu li, fiquei achando que era para escrever um argumento só. Não é para escrever um argumento só. Você pode ter um argumento positivo, um argumento negativo, 2 ideias adicionadas, né? 2 problemas, não importa. Desenvolvimento, você diz, olha, corretor, agora eu vou falar disso. Você repete aqui, ó, você repete o D1. Olha, eu vou falar disso aqui, ó, corretor, tá vendo? E aí a gente passa para a argumentação. Você aprofunda 1, aprofunda 2. Então, olha, eu penso isso por causa disso e disso, e também por causa disso e disso, ok? No desenvolvimento 2, mesma coisa, ó, você retoma o desenvolvimento 2, tá aqui o desenvolvimento 2, ó, tá vendo aqui o desenvolvimento 2? E aí você aprofunda 1, aprofunda 2. Pronto. Vai me dizendo, gente, se vocês estão entendendo, vai me contando se vocês estão entendendo. Eu não consigo agora ir respondendo vocês no chat, no grupo lá do WhatsApp ou no privado, viu? Não consigo. Mas eu respondo tudo daqui a pouco. Assim que terminar essa live, eu vou lá e respondo vocês. Quero saber aqui, manda aqui para mim no chat se vocês estão entendendo. Me respondam para eu saber se pode ser nesse rumo. Preciso que isso esteja garantido. Bom, o que mais? Tá. E aí a conclusão, nesse caso, a gente vai trabalhar com uma conclusão em síntese e olha esse planejamento. Você afirma o ponto de vista. Então você vai dizer, sim, eu penso isso mesmo, é verdade mesmo, é ruim mesmo, é bom mesmo, a escola é importante mesmo, o branco tem privilégio mesmo. Entendeu? Você reafirma, é porque é síntese. Você vai dizer de novo as ideias que você já trouxe no seu texto. E aí, você vai retomar, é dizer de novo, o D1, tá vendo? Com os aprofundamentos, olha lá, ó, e o D2 com os aprofundamentos. E aqui no finalzinho, o que se pretende com isso? Carla, nos desenvolvimentos, não precisa de repertório, sua argumentação? Pois é. Precisar, não precisa, mas eu vou mostrar para vocês que vale a pena a gente retomar esse repertório da introdução. Minha dica para vocês, e a gente vai ver isso, né, nas correções, é aqui o seguinte, esse repertório aqui, ó, que você usou na introdução, ele apareça num dos aprofundamentos, ó, então eu escolho que ele apareça aqui, no aprofundamento 1, tá vendo? Ou não, aqui não vai ficar bom. Eu vou escolher que esse repertório aqui apareça aqui, ó, no aprofundamento 2. Eu posso usar um desses aprofundamentos como repertório. Entendeu? Eu posso colocar repertório em um desses aprofundamentos. Tem que ter cuidado, porque eu não posso também gastar meu parágrafo inteiro com repertório. Eu tenho 20 linhas nessa redação. Lá no Enem são 30, então eu tenho espaço para isso. Aqui a gente tem que ser um pouco mais comedido. Mas é possível, sim, é o que eu vou esperar que vocês façam, que um desses aprofundamentos aqui, ó, seja repertório. Um deles vai ser o que você usou na introdução, então lá da introdução você vai puxar lá para baixo, entendeu? Vai retomar lá embaixo. E o outro vai ser um outro repertório mesmo, de uma outra natureza, porque vai ficar legal. Então, sim, nós vamos usar repertórios no desenvolvimento também. Então, um deles é um repertório da introdução e esse aqui, ó, por exemplo, vai ser um repertório novo. Repertório novo. É isso aí. É isso aí. Mas a gente vai falando de cada coisa aos poucos, tá bom, gente? A gente tem tempo para isso, vocês conhecem uma estrutura de texto, a gente tem tempo. Até aqui, estão entendendo? Estão entendendo? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Vamos estabelecer a necessidade de usar 2 repertórios igual o cursinho do Enem exige ou você acha que um só está bom? Um só tá bom, mas a gente pode usar 2. Eu não quero que sejam 2 da mesma natureza. Isso aí a gente vai conversar nas correções. Por exemplo, 2 filmes? Não. Um filme e um livro? Não, é tudo ficcional. Não quero. A gente vai dar uma diversificada nesses repertórios. O que é o efeito mesmo, na conclusão? O efeito é aquela palavra, aquela frase de impacto mesmo. Assim nós teremos um mundo lindo, fofo. Não desse jeito, né? Claro que não. Mas é aquela frase que você encerra ali bonito o seu texto, né? Aquele fechar com chave de ouro. É isso. Na verdade, Maria Vitória, o texto todo é parecido com o do Enem. E vai ser parecido com de qualquer vestibular que você for fazer. Falar a verdade. O povo fica aí vendendo para vocês coisas assim. Redação de não sei aonde é diferente. Não é diferente. As redações são todas iguais. Porque se veio no edital que é texto dissertativo, acabou. Acabou. Você pode escrever a mesma redação. Ano passado, teve uma pessoa que tirou 20 escrevendo proposta de intervenção na Unimontes. Tirou total. Então, não tem essa conversa de que aqui mudou. Não mudou. O que muda aqui, e que aí vale a pena investir numa correção, em quem te ajuda a organizar o pensamento, é principalmente o tamanho do texto. Isso aqui é muito importante a diferença que causa. Porque, como o texto é muito menor, a gente tem muito mais trabalho para organizar esse pensamento. Mas
Essa redação aqui é uma redação de Enem, em 20 linhas. É isso. Então, você vai ter o mesmo tipo de introdução, o objetivo do seu desenvolvimento é o mesmo, igualzinho. Aliás, gente, se vocês estão estudando aqui apenas para a Unimontes, eu posso garantir que isso aqui vale para o Enem, super. Vale tudo que eu disser para vocês, vale para o Enem, vale para outro vestibular, vale super, super. Nós vamos arrebentar isso aqui, ó. É redação para sempre, amém. Redação para sempre, amém. Bom, então com esse planejamento nas mãos, vocês estão prontos para começar a escrita. Eu preciso que vocês deem like nesta live, ela é importante para o YouTube funcionar, né? Essa coisa do gostei, gostei, gostei. Vou colocar aqui para vocês verem a folha de redação, peraí. Aí a gente vê juntos e ninguém fica com dúvida de nada. Isso, aí ó, essa é a folha de redação. Estão vendo aí comigo? Uma folha de redação tem 20 linhas, tá vendo? Carla, por eu não conhecer o vestibular, eu tenho dúvidas sobre como ele funciona. Por exemplo, eu não entendo muito bem G1 e G2. Poderia me explicar melhor? Claro, Cecília. G1 e G2 são 2 momentos de prova. Na verdade, é como se fosse um vestibular do início do ano e um vestibular no final do ano, entendeu? O G1 é a prova que vai acontecer de manhã e as pessoas que forem aprovadas no G1 vão entrar na faculdade em fevereiro. O G2 é a prova que vai acontecer à tarde e as pessoas aprovadas no G2 vão entrar na faculdade em agosto. Então, é como se fossem 2 vestibulares, mas eles acontecem no mesmo dia. Entendeu? Samuel disse que viu uma live minha dizendo que a Unimontes gosta quando citam algo cultural de Montes Claros. Verdade. Então, vale procurar autores, festivais acerca de Montes Claros. Tenho medo de forçar a citação acerca de Montes Claros. Samuel, eu concordo super com você. Não force. Porque forçar a Unimontes penaliza super. Super, porque eles são meio contrários ao Enem, sabe? Eles são resistentes ao Enem. E nesse caso, quando vem aquele trem forçado, aquele trem mecânico, eles sentam a nota para baixo. De verdade, eles não gostam dessa rigidez que o Enem impõe. Então, a redação do Unimontes é uma redação mais leve, sabe? Dá para ser uma redação mais leve. Os desenvolvimentos seguem a mesma estrutura do Enem, mesmo com menor quantidade de linhas, seguem sim. Você vai trazer aprofundamentos de causa, consequência, vai trazer oposição, né? Vai trazer justificativa, é isso mesmo. Tem algo diferente quando for aplicar citações? Não tem nada. Aqui continua o padrão, Maria Júlia, de texto dissertativo. Pode seguir. Nesse primeiro instante, gente, o que eu gostaria muito é que vocês estivessem confiantes. Escrevam a redação com a melhor percepção que vocês construíram a partir dessa live. Pronto. Vamos fazer a primeira? Daí para frente, eu vou conseguindo saber de que maneira eu preciso ajustar as informações para que a redação de vocês seja 20. Entendam. Meu compromisso, e é o que vai acontecer, é que vocês vão tirar 20 nessa redação. Só não vai tirar 20 se não souber norma culta. Se tiver problema de português, aí eu não garanto 20. Fora isso, se seu problema não for português, erra muito, não sabe crase, estuda e não aprende a crase, errou vírgula. Se não for esse problema, você vai tirar 20.